A escrita maia tem cerca de 800 símbolos. Muito extenso para representar um alfabeto e escasso para que haja símbolos para cada palavra de uma língua. Então, os estudiosos presumiram que fosse um sistema logográfico limitado, com símbolos para apenas algumas centenas de palavras. Mas Knorosov sabia que nenhum sistema de escrita consiste meramente de um tipo de símbolo. Nosso próprio alfabeto usa numerais e logogramas. Knorosov percebeu que a escrita maia também era um sistema misto, combinando símbolos vocabulares fonéticos. Com essa percepção, ele recorreu ao Códice de Madrid, onde os glifos para as 4 direções haviam sido identificados. Ele se concentrou no glifo para o oeste em busca de sílabas. Era composto de 2 símbolos. Embaixo havia o símbolo do Sol, representado em todas as suas variações por 4 raios ou pétalas. No alto havia uma mão, com polegar e dedo indicador se tocando. Eric Thompson havia argumentado que o símbolo da mão significava término. E lia o glifo como término do Sol, ou pôr do Sol, portanto, oeste. Para ele, os glifos representavam ideias, não sons. Eric era meio teimoso sobre esse tipo de coisa. Ele havia determinado, para satisfação própria, que os hieróglifos não eram nem poderiam ser fonéticos, e se manteve firme. Mas Knorosov discordava. Ele desconfiava que os glifos, na verdade, pudessem estar ligados aos sons da língua maia falada. Ele sabia que em maia a palavra para oeste é chiquim e a palavra para sol é quim. Então ele sugeriu que o símbolo da mão fosse lido não como o conceito término, mas como a sílaba chi. Quando combinado com o logograma para sol, ele forma chiquim. Para descartar a coincidência, Knorosov identificou sílabas em outros glifos, provando que pelo menos alguns correspondiam aos sons da língua maia falada. Algumas interpretações específicas de Knorosov eram questionáveis. Aproveitando a chance, Thompson desacreditou todo o método. Tragicamente, as percepções inestimáveis de Knorosov não foram reconhecidas no Ocidente. Mas a era dos estudiosos solitários espalhados pelo mundo estava chegando ao fim. A mudança começou em Palenque, conduzida por Merle Green Robertson. Ela passara anos documentando a arte do sítio para as futuras gerações. Enquanto ela trabalhava, uma professora de arte chamada Linda Chile visitou o local. Quando eu andava entre as construções de Palenque, vi uma cultura onde a arte era primordial. E acabei entendendo quem a tinha feito, por quê e como. Chile começou a ajudar Robertson. À medida que trabalhavam, ela adquiriu um conhecimento íntimo do sítio. Isso seria útil em 1973, quando Robertson organizou uma conferência em Palenque. Ali, Chile conheceu Peter Matthews, que passara o inverno anterior analisando livros sobre os glifos de Palenque. Basicamente, no fim desse processo, eu tinha 3 cadernos enormes, cheios de transcrições em números T de Thompson, de todos os símbolos de cada inscrição de Palenque. Matthews se uniu a Chile para reconstruir a história da dinastia de Palenque. Eles sabiam que alguns nomes reais de Palenque são acompanhados por um título, um símbolo, como um sol alado. Então, nós vasculhamos e achamos todos os exemplos desse título e anotamos a data mais próxima. Ao examinar as inscrições de Palenque, eles acharam mais de 40 nomes com o título real.
Cada um deles era acompanhado de uma data e um glifo descrevendo o evento naquela data. Por exemplo, um nascimento, indicado pela cabeça de uma iguana virada para cima. À medida que Shelley e Matthews organizaram os nascimentos, as mortes e as cerimônias por data, surgiram os padrões. Um soberano se destacou e eles o chamaram de Senhor Escudo. Ele nasceu no dia 23 de março de 603. O glifo de seu nome exibia um escudo de um guerreiro. Isso os levou ao edifício mais dominante de Palenque, o Templo das Inscrições. O significado de suas tabuletas hieroglíficas foram um enigma durante séculos. Shelley e Matthews agora viam que os painéis estavam cheios de referências ao Senhor Escudo e eventos importantes de sua vida. Repentinamente, uma descoberta feita em 1948 assumiu um novo significado. Uma escada oculta foi achada na câmara interna do templo e levava até uma cripta com um sarcófago de calcário. Dentro havia um esqueleto humano com uma máscara de jade. Shelley e Matthews deduziram que devia ser o corpo do Senhor Escudo. Pela primeira vez, os hieróglifos foram associados aos restos mortais de um soberano maia. Shelley e Matthews perceberam que os glifos rastreavam as histórias de vida do Senhor Escudo e de 5 de seus sucessores. Eles deixaram o local e declararam que haviam decifrado a dinastia de Palenque. Tinham os nomes dos soberanos e as épocas em que governaram. Após anos de trabalho, a decifração do código maia seria possível. Mas restava um grande obstáculo. Para ler os hieróglifos em voz alta, na língua em que foram escritos, a decifração fonética iniciada por Knorosoph precisava ser terminada. Apesar de décadas de esforço, menos de 30 símbolos fonéticos podiam ser lidos com confiança. A solução final para os sons dos glifos foi achada por David Stewart, cujo aprendizado sobre a cultura maia começou quando era criança. Seu pai, George, costumava trazê-lo nas viagens de estudo à Mesoamérica. Quando voltamos aos Estados Unidos, eu já estava tão enfeitiçado pela experiência que queria voltar sempre. Dois anos depois, George levou David para conhecer Linda Shelley. Lembro que eu estava sentado em seu escritório enquanto ela desenhava um glifo. Não sei por que eu falei isso, mas de repente eu disse: "É o glifo de fogo?" Linda parou um instante, virou a cabeça, olhou para mim e disse: "Tem razão, garoto, é o glifo de fogo." George me disse que ficaria muito contente se David tivesse a oportunidade de estudar comigo. Num impulso momentâneo eu perguntei: por que ele não vai até Palenque este verão? O verão seguinte foi uma das épocas mais incríveis da minha vida. Ela me deixou ajudá-la a checar seus desenhos. Ficávamos nos templos com lanternas e seus desenhos em pranchetas fazendo correções. Aos 12 anos, David apresentou seu primeiro estudo sobre os hieróglifos maias. Ele apresentou um artigo que estava muito além da capacidade de entendimento de 2/3 ou 3/4 da plateia. Era um estudo acadêmico e a maioria das pessoas ficou impressionada. Após terminar o ensino médio, Stewart recebeu uma ligação inesperada. Ele havia ganho o MacArthur Fellowship, popularmente conhecido como o Prêmio dos Gênios. Aos 18 anos, ele foi o mais jovem receptor desse prêmio tão respeitado. Stewart adiou a faculdade para se dedicar aos glifos em tempo integral. Foi quando fez sua grande descoberta.
Aconteceu quando ele se concentrou em 2 símbolos que se acreditava terem sido decifrados. Eric Thompson havia dito que um desses símbolos indicava uma contagem que levava a uma nova data. O outro, uma contagem que retrocedia a uma data anterior. Os 2 glifos compartilhavam um símbolo comum que Thompson chamava de símbolo da água ou a cabeça de um tubarão ou choke em maia. Choke também pode significar contar. Mas Stewart descobriu que vários outros símbolos também substituíam um tubarão. Uma cabeça humana